A gente entender como que funciona o motor turbo e como que a gente vai turbinar um carro, preparar um carro, né? A gente precisa entender primeiramente como que funciona um motor a combustão interna. É bem simplesinho de entender, mas é interessante que você compreenda isso, né? É o primeiro passo para você poder entender como que é o funcionamento do turbo e tudo mais. Bom, vamos lá. Um motor de combustão interna, né? Normalmente ele pode ter 2 tempos ou 4 tempos. O que significa 2 tempos ou 4 tempos? Normalmente o motor turbo, pra gente só vai interessar aqui só o 4 tempos provavelmente, tá? Mas eu vou explicar para vocês o que é 2 tempos. Os tempos são o tempo que o motor trabalha, né? O ciclo de trabalho do motor, no caso 4 tempos, chama-se ciclo Otto, né? Ele foi, eu esqueci o nome do cara lá que inventou, eu acho que o sobrenome do cara era Otto, alguma coisa do tipo, tá? E aí ficou como um motor de ciclo Otto, mas é um motor de 4 tempos. Vamos lá, o que é um motor de 2 tempos? O motor de 2 tempos é aquela cortador de grama que você vê, mobilete, RB, que tem aquele barulhinho mais fino, sabe? Faz... uma fumaceira do caramba. Isso aí chama-se motor 2 tempos. Por quê? Porque ele completa todo o ciclo dele em apenas 2 tempos. Então como que funciona? Todo motor lá tem seu pistão, tem uma biela e tem um virabrequim, tá? A biela é o que conecta o pistão que está em cima ao virabrequim, tá? O que é o virabrequim? Ele fica embaixo girando, é uma peça que fica conectada, é uma peça giratória, ele fica girando, fazendo o pistão subir e o pistão descer. Se eu achar alguma animação na internet aí, eu vou colocar para vocês verem para ficar um pouco mais didático, tá? Lembrando que esse curso é uma coisa bem simples e direta, sem muita firulagem, um bate-papo mesmo entre a gente. Então, bem dizer assim, ó, o que acontece? O pistão ele sobe e desce, ele tem um movimento linear, tá? E o virabrequim ele tem um movimento radial, ou seja, ele fica girando, ele é uma peça que só fica girando e a biela conecta essas duas peças aí, né? No caso, eu devo estar mostrando para vocês na hora de digitar. E quando o pistão desce, ele é uma peça que ele está bem justa ali na camisa, no motor, certo? A camisa que a gente chama é a peça onde corre por dentro ali o pistão. É uma peça bem justa, né? Tem as suas folgas e tudo mais. A gente não vai entrar nesse merecimento nesse curso de folgas e etc, porque isso aí já é um conhecimento um pouco mais avançado sobre mecânica e não é o intuito desse curso, tá? O intuito desse curso é as noções básicas realmente, sem aprofundar muito. Inclusive, se vocês quiserem fazer um curso ainda mais aprofundado, eu aconselho muito vocês fazerem o curso da Fiotech, da FT Education, que eu estou fazendo também. É muito top, mas é uma coisa um pouco mais avançada e vai te trazer mais informações, mas você também precisa desse conteúdo básico. Então vamos lá. O motor, como é que ele funciona? O motor normalmente ele tem um cilindro, né, que a gente chama de camisa ou cilindro, aonde vai correr o pistão, né, fica subindo e descendo. E aí o que acontece? Quando o pistão desce, ele desce sugando o ar, como se fosse uma seringa. Sabe quando você pega a seringa e puxa ela? É como se você estivesse puxando um pistão realmente. Ela não suga. Tipo, você pôr no dedo a seringa assim, se você puxar, ela vai puxar o seu dedo. Ou seja, ela quer admitir o ar, certo? Então, sempre que o pistão está lá em cima, ele desce, dá a volta aqui no virabrequim está dando a volta, chega embaixo, ele começa a subir. E fica assim, ó, descendo e subindo, conforme a animação que eu coloquei para vocês aí. Então, como que funciona o motor 2 tempos? Em uma volta, ele já admite a mistura de ar combustível, como se fosse aquela seringa puxando, já comprime e já dá a explosão, ou seja, então ele já em uma volta, ele já admite a mistura, já comprime e já dá a combustão. E na outra volta ele já pega e já expulsa esses gases. Então basicamente o motor em uma volta do virabrequim, ou seja, uma volta aqui da árvore de manivelas, de um ciclo completo de descida e subida do pistão, ele já faz todo o processo dele, que é admitir combustível, comprimir, dar a faísca, explodir e já mandar o gás lá para fora, entendeu? Por isso que se chama motor 2 tempos. Ele é um motor que ele tem características bem diferentes do motor 4 tempos. Normalmente é um motor que ele tem muito menos peças do que um motor 4 tempos. É um motor mais leve, normalmente ele gira também muito mais RPMs do que um motor 4 tempos, entendeu? Mas é um motor um pouco mais obsoleto, ele normalmente tem mais emissões de poluentes, por isso que ele vem sendo deixado de lado, vem sendo extinto, entendeu? Mas é um motor que tem características específicas e, mano, são motores muito bons realmente, simples, mas consegue vir muita potência neles. Mas pra gente não interessa isso aí, só pra vocês entenderem. O que vai interessar pra gente é entender como que funciona o motor 4 tempos. Olha só,
O motor 4 tempos tem uma coisa que o motor 2 tempos não tem, que é o cabeçote. Quer dizer, aliás, o motor 2 tempos ele tem um cabeçote, mas não tem válvula nenhuma, tá? Normalmente ele é um cabeçote que ele tem só formatos diferentes ali de câmara de combustão para otimizar a combustão e tudo mais, mas é só, não tem válvulas abrindo e fechando igual comando de válvulas, né? Igual tem o motor 4 tempos. O motor 4 tempos, como que ele funciona para você que não entende nada, eu vou tentar explicar da forma mais simples possível para você. É o seguinte, o pistão, quando ele começa a descer, quer dizer, essa é a teoria, né? Logo quando a gente vai falando de preparação, a gente começa a ter vários segredinhos e tudo mais, mas a teoria bruta é assim. Quando o pistão ele começa a descer e puxar o ar combustível para dentro, o motor está girando, abre o comando de válvulas, abre, ele libera a abertura da válvula de admissão, o motor suga ar e combustível para dentro daquela câmara. Quando o motor... Então, o movimento de descida é o primeiro tempo dos 4 tempos, certo? Que é o que? É a admissão de ar e combustível. Então o pistão vai... Olha lá, então o pistão descendo, ele desceu e está embaixo, admitiu o ar combustível. Na hora que ele começa a subir, né, teoricamente, novamente falando, as válvulas estão todas fechadas, ou seja, ele vai subir esse pistão comprimindo o ar e combustível. Não tem por onde o ar e combustível sair, então ele vai fazer essa compressão do ar e combustível, deixando eles sob pressão ali e tudo mais, homogeneizando ali o ar com o combustível. E quando o pistão estiver comprimindo esse ar e combustível, estiver quase lá em cima do pistão, ele vai dar o ar, a faísca, né? E aí ele vai ter essa explosão desse ar e combustível dentro do motor. E essa explosão vai fazer com que o pistão novamente volte a descer. Olha só, então a gente teve o primeiro tempo que foi o que? Foi a admissão. O segundo tempo, na hora que o pistão começa a subir, foi a compressão. O terceiro tempo foi a explosão, porque teve a explosão, a vela deu a faísca, pum, teve a explosão, o pistão desceu. E o quarto tempo seria a liberação dos gases do escapamento, né? Então, de novo, o pistão desce, sugando, fecham-se as válvulas todas, o pistão sobe, dá lá em cima, comprimindo a mistura de ar combustível, a faísca acende a vela da faísca, o pistão desce de novo com essa força que deu essa explosão. Na hora que o pistão volta a subir novamente, abre-se a válvula de escape e joga os gases para fora. E aí esse ciclo vai se renovando todas as vezes, esses 4 tempos, né? Lógico que no meio de tudo isso aí a gente tem várias coisinhas que vocês têm que entender. Quer dizer, pro curso de como turbinar não, mas quando vocês forem fazer um curso de preparação, por exemplo, vocês vão ver que muita gente acha que o pistão, a faísca dá na hora que o pistão tá lá em cima, e não é, entendeu? Isso aqui é só um anexo que eu vou fazer para vocês, uma curiosidade de repente que vocês tenham. Essa faísca, às vezes, ela é dada antes do pistão terminar de chegar lá em cima. Por quê? Porque essa explosão ela não é instantânea. Ela tem um tempo para acontecer. Então, quanto mais rápido o pistão está subindo e descendo, normalmente mais vai se adiantando o ponto de ignição. Por quê? Na hora que o pistão estiver quase terminando de subir, dá a faísca, ele termina de subir com essa faísca dada, mas o ápice da explosão vai ser logo, tipo, quando ele estiver lá em cima ou quando ele já estiver passado um pouquinho. Porque se você esperar o pistão tocar lá em cima para dar a faísca, na hora que o pistão estiver começando a descer, ainda não está com a pressão máxima interna dentro do cilindro, e aí você vai perder potência com isso, né? Agora você imagina, o pistão lá tá muito rápido, o carro está girando lá, sei lá, 6.000 RPMs, você está na rotação quase máxima do motor, e aí você pega e coloca seu ponto de ignição exatamente a 0 graus lá, que é onde o motor pega e dá no ponto morto superior lá em cima. Até dar aquela faísca, até aquela explosão ser forte, o pistão já desceu de novo, você já perdeu potência. Por quê? Porque a velocidade do pistão, ela modifica. Ou seja, se você está lá 1.000 RPM, o pistão está assim. Se você está lá 6.000 RPM, o pistão está subindo e descendo muito rápido. Só que a velocidade da explosão não muda, ela é sempre a mesma. A velocidade com que vai acontecer a chama e aquela chama vai se propagar, ela é contínua. Ela não vai mudar, ela não vai modificar a velocidade da explosão conforme modifica a velocidade do pistão. Por isso que se você tiver um pistão subindo, sei lá, vamos imaginar o pistão subindo a 500 RPM, assim ó, tum, 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 tum. Se você dá a faísca aqui, provavelmente essa explosão vai acontecer na hora que o pistão tocar lá em cima e começar a descer. Agora, se o pistão está muito rápido, você tem que adiantar essa faísca, ou seja, você tem que dar a faísca quando o pistão está aqui. Por quê?
Até ela acontecer, o pistão já bateu lá em cima, entendeu? É uma coisa um pouco complexa realmente, né? Você não precisa desse conhecimento para entender como funciona um motor turbo, mas você precisa entender como que funciona o motor. O motor funciona dessa maneira: ele admite ar combustível, ele comprime o ar combustível, ele dá a faísca, ele explode, desce de novo com essa força e ele joga os gases para fora de novo, entendeu? Esse é o básico, bem ilustrativo eu fiz, não entrei em detalhes nem nada, porque é para você conseguir entender na sua cabeça, fechou?